Salve, ouvintes do Decode! Tá no ar mais um episódio incrível. E se você tá acompanhando essa temporada que iniciou semana passada, já deve ter percebido que eu tô a fim de quebrar protocolos. Então, logo de cara, eu já quero jogar uma pergunta bem papum pros nossos convidados que estão aqui comigo. Por quanto você venderia a sua impressão digital? Por muito dinheiro. Até o CPF, assim, eu fico meio tímida de passar nas farmácias que sempre pedem, mas eu passo por causa de um descontinho de R$ 1. E você, por quanto venderia impressão Cara, uma digital? paçoca com suco de laranja, tamo junto, mano. Já tá pagando? Eu acho que eu tô indo mais pra cá, hein? E você venderia uma gota do seu sangue? Cara, a gota de sangue, acho que eu venderia. Meu Deus, o homem vende tudo. Você venderia uma gota de sangue? Aí eu vou falar filosoficamente. Se a gente doa sangue que é de graça pras pessoas, como assim vender a gota de sangue? Olha aí, pegou Ponto fundo. legal. Já que a gente tá nessa coisa tão dramática, e pra escanearem a sua retina, quanto teriam que te pagar? Muito dinheiro, porque eu não sei pra que querem minha retina. É mais por desconfiança. E o senhor? Mano, situação de hoje, 20 contos tá levando a retina, E velho. nem precisa da Nem paçoca precisa dessa da vez. paçoca, velho. Deu pra perceber que eu fiz um monte de perguntas malucas aqui pros nossos convidados, mas é porque essas perguntas vão impactar cada vez mais o nosso dia a dia. E a gente que é de tecnologia tá aqui no FIAP Decode pra te ajudar. Eu sou o André Davi e nesse episódio eu fiz questão de convidar duas pessoas incríveis para me ajudarem a entender as notícias dos últimos dias. Eu tô falando dela, Mônica Hillman, que é gerente de comunidades, educadora e bomba muito nas redes sociais. Tudo bem contigo, Mônica? Tudo bem. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui no podcast. Eu adoro fofocar sobre as notícias da semana, então eu acho que eu estou no ambiente perfeito. É a pessoa certa para estar aqui. E quem não está aqui pela primeira vez, mas sim pela segunda, Guilherme Lima, que é professor, programador e o cara que me motiva quando eu vejo os stories dele. Tudo bem, Gui? Tudo bem, e de graça. De graça. Motiva de graça. Eu não preciso nem pagar. Mas já que vocês estão todos soltinhos, aí engraçadinhos, é hora do Decode vestir a sua roupa clássica e disparar o timer pra gente começar as notícias agora. Na primeira notícia que eu tenho aqui, eu acho que é uma coisa louca e que entra nisso que você falou, Mônica, de fofocar, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. O que rolou? Uma empresa estava escaneando a retina de pessoas aqui no Brasil, pagando R$500. Pô, até aí é muito bacana. Quem não quer R$500? Só que essa é uma empresa chamada World, que faz parte de um grupo criado pelo CEO da OpenAI. Opa, e acho que já começa a dar umas pistas pra gente. E as pessoas que estavam tendo a retina escaneada não tinham um profundo conhecimento do pra que aquilo ia ser usado. Mônica, você que já começou nas perguntas teste falando que sempre pensa bem, que fica com o pé atrás, o que você achou desse caso? Então, eu vi bastante pessoal falando no Twitter. Eu compreendi que a explicação da empresa, que eles queriam escanear a retina só para fazer essa diferenciação se a pessoa é pessoa ou se ela é um bot, porque a retina, eu não sei por quais fatores, é única, mas teve a promessa que após fazer esse escaneamento já era apagada a imagem. Só que, e o tempo ali na hora que fez? Aquela inteligência artificial dessa empresa, será que ela não está aprendendo alguma coisa muito diferente do que somente diferenciar e sim reproduzir futuramente essas coisas? Caraca, isso é um problemaço, né? Porque nesse momento que a gente tá aqui, tudo é valioso, eu conseguir identificar uma pessoa individualmente é tão valioso. Você também sentiu um frio na espinha aqui, Gui? Cara, na real, eu acho que isso é um alerta pra outros problemas, né? Por exemplo, sabe quando a gente baixa um aplicativo e tá lá assim, você aceita as políticas de privacidade? Que ninguém lê. Nunca ninguém E a leu. gente, assim, pra usar o aplicativo, pra usar o software, o que a gente faz? Aceito. Cara, a gente não leu aquilo, né? Então, existe já uma cultura de não saber, de fato, o que a gente está entregando, o que a gente está fazendo, ainda mais com uma promessa de dinheiro. Eu acho um pouco mais polêmica, né, essa situação. E bem ou mal, a gente está falando de um país que tem uma parcela da população bem fragilizada, excluída, de certa forma, da sociedade, da economia. Você chega com R$500, quem não tá precisando. Mas já que você falou essa história de que a gente não lê, às vezes eu quase clico onde não devia clicar, por ler muito rápido. Eu me policio ao máximo, mas às vezes acontece. E esse aqui é um caso interessante, na segunda notícia do dia, porque o DeepSeek foi lançado, todo mundo queria saber da nova inteligência artificial, mas isso tornou esse novo serviço um alvo de mais de 2.000 sites fraudulentos só em janeiro desse ano. Então, obviamente, eram golpes digitais que de alguma forma tentavam ludibriar ali o público para extrair algum resultado. Gui, você que puxou o negócio de ler, prestar atenção, que
buraco é esse aqui que a gente tá entrando agora, de tudo que é famoso, vira golpe? Olha, eu vou te falar, cara, isso é uma história antiga já, né? A gente tem, eu não tenho certeza do termo, não sei se é cibergrilagem, que é quando eu me passo por uma empresa online, alguma coisa desse tipo, e é mentira, sabe? É velho, isso parece novo, assim, com a DeepSeek, mas a impressão que dá é que é um golpe fraudulento já conhecido, né, que infelizmente vai pegar uma galera que estava com uma boa vontade de aprender, né, uma inteligência artificial diferente. E se eu conecto isso até o que a gente estava falando antes, Mônica, a gente está vivendo esse momento meio de IA, onde as pessoas estão começando a entender o que é possível fazer. Elas não estão nem entendendo a IA, mas estão começando a entender a ferramenta. Quando lançam esses novos produtos, novas ferramentas, eles imediatamente viralizam. O que você pensa dessa viralização tão rápida e de uma notícia como essa que acaba se aproveitando disso? Eu também testo tudo novo que vem, mas eu sou dessa desconfiança que se eu não conheço e não tenho essa oportunidade de testar gratuitamente, eu nem testo. Então eu entendi que esse golpe aí é porque as pessoas estavam tentando utilizar a plataforma e tinham sites falsos que cobravam uma taxa para a utilização dessa IA. Aí eu acho até uma de certa inocência, porque tem tantas inteligências artificiais de graças que já são boas, e você ir atrás de uma que lançou e ainda pagar pra testar? A pessoa, olha que coisa horrível, mas a pessoa ela teve chances, né? Ela teve oportunidades de voltar atrás. Mas eu acho que, fazendo o advogado um pouco dessas pessoas, é triste porque na cabeça delas, tá certo, sabe? Elas entraram, puxa, tem que pagar pra usar o DeepSeek. Tá todo mundo entra no Twitter lá, tá todo mundo falando do DeepSeek, sabe? Na cabeça dela, talvez esteja até fazendo algo mais certo do que os outros. Exatamente. E aí que cai no golpe. Exatamente. Bom, acho que a velha lição da gente sempre ficar atento ao que tá fazendo, as informações que aparecem, é muito mais importante do que a gente brigar aí com esses golpes que sempre vão continuar existindo, Sim, né? acho que uma dica que dá pra deixar pra galera é sempre tentar pegar o endereço real, sabe? Acessa a página do Twitter oficial do DeepSeek, clica lá, sabe? Conheço o DeepSeek aqui. Clica lá, a partir de links confiáveis, sabe? Essa ideia de, vou digitar lá, DeepSeek, guilhermemalware.com, sabe? E é a mesma cara, a mesma estrutura. Aí Não é uma boa ideia clicar nesse site? Não é uma boa ideia, não façam isso. Mas olha, acho que tem uma notícia aqui que impacta muito o mundo onde nós estamos imersos, com tantos desenvolvedores, tantos profissionais de tecnologia criando ali produtos a todo instante. Por quê? O assistente de programação do Gemini, ele já está aí há algum tempo e agora ele tem uma versão totalmente gratuita. É até engraçado a gente falar esse agora, porque haviam alternativas gratuitas antes, mas agora ele chegou para jogar junto ou brigar com as outras empresas que já estão fazendo isso, e é uma realidade, não dá para fugir dessa realidade. Mônica, não dando para fugir dessa realidade, eu tenho muita curiosidade para saber como você vê não só a existência desses assistentes e o uso, mas também essa briga que começa a nascer com cada empresa lançando seu próprio. Eu acho que é importante como qualquer empresa. Por exemplo, agora que eu tô trabalhando no Magalu, nós temos de X diversos concorrentes diretos e faz parte. Eu acho que é saudável ter essa competição, porque aí nós começamos a inovar cada vez mais e aprimorar o que a gente já oferece, para melhorar cada vez mais essa competitividade. Imagina se todas as empresas fossem do mesmo ciclo. Eles iam mandar em tudo. Isso faz sentido. E você, quando a gente fala desses assistentes de IA, ou para ajudar em programação, ou para ajudar numa tarefa específica no fluxo de um trabalho, você tá mais pro lado do gosto, vamos em frente, ou mais pro lado do vamos fugir pras colinas? Eu gosto. O que dá para terceirizar meu trabalho, eu terceirizo. Claro, sem colocar informações da empresa interna. Que é um dos pontos mais importantes dessa discussão toda, né? E para você, Gui, chegou mais um para as pessoas olharem para nossa cara e falarem assim, eu não preciso de um professor ou de uma professora, eu tenho aqui meu assistente de programação, e aí? Exatamente. Eu acho que a minha geração talvez não seja a geração que vai aprender com uma inteligência artificial. Isso é o Guilherme, tá? Mas Alpha, quem nasceu em 2010, 2015 em diante, falar assim, você vai aprender inglês e vai ser com uma inteligência artificial, talvez vai ser de boa, tá? Um ponto que eu fico pensativo é assim, o Gemini, ele lançou o O3, né, o O3 Mini, que é o que pensa, assim como o R1, depois que o R1 foi lançado. Então, a gente está literalmente numa corrida, né, para saber qual inteligência artificial é melhor, e existem prós e contras de ambos os lados, né? Um ponto importante, principalmente para a empresa, é a questão de políticas de privacidade. Então, eu não quero que vocês usem esse código para treinar um novo modelo
Então, existe, por exemplo, o Anthropic, que ele tem isso na sua política. Aquela que ninguém lê. Sabe aquela que ninguém lê? Tá Exatamente, tá lá. Né? Diferente do Gemini e do DeepSeek, que não deixa explícito falando assim, a gente não vai usar os dados que vocês compartilharem aqui, as informações, para treinar novos modelos. Então, vão existir prós e contras, tá? Eu fiz um teste no meu canal do YouTube, que eu coloquei o mesmo prompt no O3 Mini, que é o pensamento profundo, né? E no DeepSeek, né? Usando o R1. E o resultado foi semelhante. O do O3 Mini foi melhor. Visualmente ele foi melhor. Eu pedi para ele criar um jogo lá que fica girando, tem gravidade e tal. E o O3 Mini foi melhor do que o R1. Só que o R1 também funcionou. Ele tá certo. E qual que é a treta? O R1 é mais barato, muito mais barato do que o O3 Mini. Então, existe uma competição para saber quem vai ser o melhor e qual vai ser o melhor preço. E sabe? qual que eu vou conseguir pagar no meio dessa história toda. Porque agora, se você me deu um medo tremendo de eu estar usando aqui meu concorrente tá usando um maravilhoso e eu tô lá na Idade das Pedras achando que eu tô super no futuro. E dentro dessa corrida de estar ou não na Idade das Pedras, tudo mudou. Tudo encontrou uma nova forma de monetizar, inclusive os jogos, com aqueles terríveis anúncios que aparecem no meio. Mas para alegria dos nossos ouvintes e para minha alegria, a Steam proibiu ou passou a proibir jogos com anúncios dentro dos jogos, dentro da plataforma, o que é assim uma decisão muito legal para quem joga, mas eu imagino que toda a comunidade de devs ficou um pouco preocupado, afinal de contas, aquilo representava uma receita. Como que você vê essa briga, Gui? Tem que acabar com propaganda, cara. Pra mim tem que acabar. Olha, vou te falar, tá assistindo a Twitch, alguém jogar uma coisa legal lá, alguém codar, de repente aparece um anúncio do nada, assim, cara. De verdade, é muito triste. Eu não sei a sensação que vocês Dá um ficam. vazio? Eu fico vontade de chorar, cara. Vontade de falar, caramba. E geralmente é numa hora incrível, assim, sabe? Eu não sei se é porque eu sou azarado de acessar a live da Twitch na hora que vai ter uma propaganda. Então tá no final lá, Fortnite, só tem 2 equipes lutando, aí vem uma propaganda. Eu falo, não, E se a cara. pessoa coloca um anúncio que te interessa, nessa hora tá tudo tão facilitado que eu, pelo menos, clicaria ali, dependendo do anúncio. Não, eu não clico, cara. Não clico não em clico. ofertas? Não Por clico. que não? Porque eu fico com raiva. Ah! Porque eu não queria ver aquilo ali agora, naquele momento. O seu nunca é emocional. E o seu, Mônica? Eu acho que é públicos e públicos. Eu acho que quando tu quer fazer uma propaganda para um público que é gamer, não querendo criticar as empresas que fazem propaganda na Twitch, mas 90% das vezes tem uma propaganda, sei lá, de um banco. Uhum. Eu tô vendo ali uma jogatina, o que eu quero saber de banco? Saquei. Quando é aquela mais direcionada, porque eu acho que é o milésimo decode que eu falo isso, os anúncios que vêm pra mim no Instagram são sempre muito precisos, assim, são pra mim mesmo. Várias vezes eu cliquei, acabei comprando coisa, acabei assinando Pra mim vem serviço. só coisa que eu já trabalho dentro. Que isso? Vem propaganda da FIAP, da Lura. Olha que coisa bonita. Mais uma notícia boa, apesar de a gente ser impactado com tantas propagandas, é que vocês passaram com sucesso pelos nossos minutos de notícia, arrebentaram, e eu sou obrigado a trazer uma curiosidade da semana aqui, e essa curiosidade eu adorei. Essa notícia aqui, acho que só a manchete dela já é sensacional, porque olha só, estudante roda jogo Doom dentro de um arquivo PDF e aumenta a lista de plataformas inusitadas. Por que aumenta? Porque já está sendo explorado há algum tempo essa história de o PDF dentro do hexadecimal que ele tem lá, ter um espaço meio vazio que dá para você fazer algumas coisas, desde esconder um vírus até o caso desse garoto que foi fazer o Doom rodar aqui dentro, que é muito mais uma demonstração da tecnologia do que qualquer coisa. Existe esse teste clássico do Doom de ver onde ele roda. O que você acha de uma notícia dessa, já que você estava defendendo os gamers agora há pouco, Mônica? Essa história de rodar um jogo dentro de um PDF. Eu acho engraçado pra se desafiar. Tem sempre a lenda urbana de quando eu era pequena que tinha alguém que conseguiu rodar Tibia numa calculadora. Eu não sei se isso é verdade, mas eu achava tanto máximo que se realmente tem alguém colocando jogos em lugares inusitados, que continue trazendo isso, essas lendas virarem realidade. Você falou de Tibia, me retornou a memória que eu espalhava fake news de que o Tibia, para funcionar, ele precisava do plugin do Paint. E isso durou anos e anos na minha vida. Mas, sem explorar as maluquices de André Davi, Gui Lima, o que você acha dessa história de jogar num PDF? Cara, eu fico pensando o que levou um jovem a tentar iniciar um projeto como esse, sabe? Porque não é algo comum, né? Geralmente, vamos criar um jogo, a gente vai pensar numa plataforma, no emulador, em linguagens, na arquitetura, um monte de coisa. Mas assim, pô, cara, eu acho que vou colocar um jogo no PDF.
sabe? Vou compartilhar isso. A Lura contrata ele, FIAP contrata ele, porque dá para fazer 1 milhão de cursos sobre isso, que assim, a gente tá falando de um tipo de documento na qual a gente nunca imaginou jogar, mesmo que o Doom seja básico, que eu vi, tá? Mas é muito mais pela exploração daquela tecnologia, Exatamente. Isso é legal. Talvez abra uma possibilidade de entender que, será que com os documentos que a gente tem e a forma que a gente trabalha, será que é só isso mesmo? Será que um documento, um doc ou um Excel, é só um doc e um Excel? Ou dá pra gente fazer mais coisa nele? Vamos jogar LOL no Excel? Vamos tacar um vírus lá dentro pra acabar com uma empresa que colocou o bendito do PDF? Eu não tinha pensado tão longe assim. Essa é a maldade. A hora que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, haja esteganografia, haja vírus pra contaminar tudo. E haja vocês dois aqui nesse episódio de hoje, que eu fiquei muito feliz de ter cada um de vocês aqui. Assim, pra mim foi uma realização. 2 pessoas que eu admiro, 2 pessoas que eu acompanho, e com certeza os ouvintes do Decode devem estar falando, puxa, eu já conheço a Mônica, eu já conheço o Gui, mas deve ter uma outra parcela perguntando onde eu encontro mais desses dois, do que eles estão falando. Gui, onde que eu te encontro, quais redes, do que você fala? Beleza, ó, eu moro na rua... Não, tô brincando, tô brincando. Cara, a minha rede social principal hoje é o Instagram e o LinkedIn, tá? Então, Guilherme Lima Dev. E eu tenho um canal no YouTube também com esse mesmo nome, Guilherme Lima Dev. Inclusive, esse vídeo do O3 e do GPT eu fiz, na real, eu comecei a gravar do O3 e o Gemini, sem o pensamento profundo. Aí eles lançaram, eu tive que regravar esse vídeo. Produzir conteúdo. Aí, né? Não é fácil, não. Aí, nas redes sociais, no Instagram, Guilherme Lima Dev, e no LinkedIn é Guilherme Lima Developer, beleza? A gente vai deixar esses links aqui pra galera clicar e chegar até você. E Mônica, onde que você tá? Do que você anda falando? Por que a galera deve acompanhar Mônica Hillman? Eu tô em todos os locais. Eu tenho até brincadeira que eu sou onipresente na internet. Então, em qualquer rede social você encontra por Moni Hillman e no LinkedIn como Mônica Hillman. Sensacional, muito conteúdo pra galera aprender, pra acompanhar vocês. E você, ouvinte do Decode, já sabe o que eu vou te pedir, né? Avalie esse episódio aqui com 5 estrelas e também manda ele pra um amigo ou pra uma amiga sua que querem conhecer mais sobre o mundo da tecnologia. Afinal de contas, na semana que vem o Decode tá de volta. O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura, FIAP e PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.